Olá, é muito bom estar contigo mais uma vez. É muito bom ter você conosco para a nossa segunda aula de metodologia do ensino de filosofia. O título da aula de hoje é Filosofia, Metodologia e Aprendizado. Eu sou o professor José Dira, minha graduação é em filosofia, com especialização e mestrado na área de ética e filosofia política. Tá bom, então vamos contextualizar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos tratar da relação contemporânea da filosofia com as demais áreas. Então, quando nós dizemos contemporânea, nós vamos falar da nossa época atual. Nós vimos na primeira aula, desde o surgimento lá dos mitos, né? Aquele ideal de educação voltado para o heroísmo, depois para a política, aí nós viemos na Idade Média, nós viemos ali na Idade Moderna, o cientificismo, o racionalismo, empirismo, e nós chegamos até próximo da contemporaneidade, o começo da contemporaneidade, onde nós falamos da separação entre filosofia e ciência, primeiramente as ciências exatas, as ciências da natureza, e depois as ciências humanas, a antropologia, sociologia, psicologia, assim por diante. E nessa aula de hoje, então, nós vamos falar das questões mais contemporâneas. A cultura por um viés positivista e cientificista. A nossa cultura, ela passou a ser permeada por esta visão cientificista. A ciência cresceu bastante, a ciência hoje é um dos conhecimentos mais inquestionáveis, né? Aquele que nos dá certezas verificáveis, comprovadas, assim por diante. Então, nós temos uma tendência bastante voltada para o cientificismo, principalmente pela positividade, algo que começa lá desde o Isaac Newton, né, que vai dando um caráter universal para a física, e depois influencia o Kant, influencia o Augusto Comte, enfim, essa exatidão que ele consegue na ciência passou a ser assim uma espécie de norte para as outras áreas, né? Todas elas buscavam isso, então é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver a filosofia, que filosofia e ciência acabam se afastando desde a modernidade, como nós já falamos, né? Primeiramente as ciências exatas e depois as ciências humanas, e cada uma delas, então, hoje tem as suas peculiaridades, suas características muito específicas. A filosofia é uma maneira de compreender o mundo, a ciência também é, a religião também é, então são áreas distintas, a filosofia não é ciência, a ciência não é filosofia, assim por diante, não é religião, que são áreas distintas, cada uma delas, e todas elas têm a sua contribuição, têm a sua maneira de explicar a realidade que nos cerca, todas elas merecem respeito, e uma, a princípio, talvez não extingua a outra. Alguns cientistas são religiosos, alguns religiosos são cientistas, Teilhard de Chardin é um deles, né? E tantos outros. Mas a filosofia também está presente, não é uma necessidade que uma se contraponha à outra. É claro que existe cientista ateu, existe religioso que não se coaduna com o pensamento científico, existe, claro que existe, mas necessariamente uma tem que excluir a outra, não. Voltamos ao quadro, então, a filosofia, a psicologia e o mundo interior. Aqui nós estamos falando da psicologia porque a psicologia fazia parte da filosofia desde a antiguidade, a psicologia era o estudo da alma, né? Psique é a alma, e então o Platão já tem uma visão voltada para a psicologia, aquela questão das três almas, da hierarquia entre as almas. Aristóteles tem, né, quando diz que nós temos três almas, intelectiva, vegetativa e sensitiva. Mas aí foi passando com o tempo até chegar no momento na Idade Moderna que a psicologia acaba tendo um nicho, um objeto muito próprio. E aí, então, a psicologia se desmembra da filosofia e hoje o ensino, a aprendizagem, recebe muito da contribuição da psicologia. Os educadores, eles se pautam muitas vezes por teorias psicológicas, né, que acabam mostrando como é que o nosso cérebro trabalha, como é que nós retemos as informações, qual é a importância de reter informação, qual é a importância de construir o próprio conhecimento e assim por diante. Então, por fim, o ensino pragmático e o ensino emancipatório. O que é o pragmático? Pragma, no grego, é aquilo que é prático, né, aquilo que se faz, aquilo que é útil. Então, nós temos uma tendência de acentuar isso na educação. A educação passa a ser valorizada por seus resultados práticos e também existe uma tendência da educação. Nós vamos ver isso que vários autores, desde o Kant, Adorno e alguns outros, dizem que o papel da educação, então, seria emancipar o ser humano. É isso que nós vamos tratar na nossa aula de hoje.
Começamos, então, falando das filosofias do espírito, filosofia da vida, das filosofias de um modo geral, porque desde Hegel existe uma tendência de acentuar um pouco essa questão do espírito, né? O Hegel lá, lembra da obra mais conhecida dele, Fenomenologia do Espírito Absoluto. E o que era o espírito para o Hegel? O espírito não tem essa conotação religiosa, né? A alma e o espírito, assim por diante. Na filosofia, muitas vezes, o espírito é tomado num sentido próprio. E aí é preciso entender o que cada um dos autores entende por espírito. E o Hegel entende como se fosse a maneira de ser de uma determinada sociedade, né, um determinado tempo. Ele chega a falar do espírito da época, né, que é o Zeitgeist. Então, é como se fosse uma maneira de ser. E aí, então, vai se acentuando isso dentro da filosofia, até chegar na fenomenologia, que também vai ver o espírito como se fosse a consciência de cada pessoa, né? E a consciência tem a ver com o significado que nós damos para as coisas. Então, o espírito está mais nessa linha, assim, do que propriamente no sentido religioso. E aí, o subtítulo é Educação como Processo e Crítica à Ciência Positiva. Talvez puxando um pouco mais para que a educação tenha um comprometimento com a emancipação, o esclarecimento, e não tanto voltada para as questões positivas, porque as questões positivas, exatas, assim por diante, elas normalmente têm um viés prático, utilitário. E a filosofia não se prende só a isso, né? A filosofia é uma visão mais abrangente, é uma visão de totalidade. Voltamos a lembrar do mito da caverna, lá do Platão, né? Quando ele coloca a filosofia como sendo o sol, né? O prisioneiro só vai conseguir ver o sol, vai ser o último estágio que ele vai enxergar, né? Os tipos de conhecimento lá tem sempre a ver com enxergar, com ver alguma coisa. Então, o prisioneiro só vê sombras, depois ele vê as coisas à luz da fogueirinha, depois ele vê as coisas refletidas na água do riacho e, por último, ele vê as coisas clareadas pelo sol. Daí esse momento é o momento da filosofia. Por quê? Porque ali ele consegue ver a realidade como um todo e ele consegue fazer uma leitura ligando os objetos, a vida, os acontecimentos e assim por diante. É onde ele consegue entender a vida. Então, a filosofia seria, na visão do Platão, uma maneira de poder compreender a vida como um todo. E as ciências recortadas, como já falamos na aula passada, elas focam em determinados aspectos da vida. Se você pegar a medicina, vai focar no aspecto da saúde. Possivelmente não vai estudar questões relacionadas à física, por exemplo, ou à engenharia, né? É outro tipo de ciência. Então, eles são bem recortados, o que não acontece com a filosofia. Vamos ao quadro, então. Nós vamos tratar agora de educação, ética e política. Nós podemos dizer que os objetivos da educação são intrínsecos às mudanças sociais. O que significa isso? Que uma sociedade ela tem os seus objetivos. Como nós falamos na aula passada, lá na antiguidade o objetivo era ser um herói, depois foi mudando, o objetivo passou a ser um político, participar no âmbito, na esfera política, e depois passou a ser uma busca de uma carreira sacerdotal, clerical, né, participar da igreja, enfim. E na modernidade, então, a sociedade estabelece um outro ideal que é ficar rico, né, em palavras mais simples, né, fazer parte da burguesia. E aí a educação também vai mudando, conforme a época ela muda de um determinado objetivo para outro. Então, os objetivos são intrínsecos às mudanças sociais. São as mudanças sociais que vão, de certa forma, ditar qual será o objetivo da educação. E essas mudanças sociais, elas variam também de país para país, de época para época. Então, um objetivo do Brasil pode ser diferente de um objetivo da China, do Japão, da Alemanha e assim por diante. E um objetivo da Alemanha de 2020 e 2021 pode ser diferente de 1920, 1921. Então, vai mudando. E no Brasil a gente sente isso. Quando você estuda a educação, você percebe que a educação tinha um viés, tinha um comprometimento, e aí vai mudando. Então, está sempre buscando atender isso. Vamos ao quadro mais uma vez. A filosofia, então, vai questionar esses ideais. Ela vai refletir sobre isso que a sociedade estabelece, que a educação se compromete em realizar, e a filosofia, então, questiona até que ponto isso é bom ou não, até que ponto é viável, até que ponto é correto ou não. Ela reflete sobre isso, ela não está determinando que a visão dela deva ser a visão aceita, né? Mas ela está questionando. E aí nós apresentamos aqui a contribuição de Nietzsche,
que o Nietzsche faz uma diferenciação. O Nietzsche já é um contemporâneo, ele é nascido em 1844, ele faz uma distinção entre educadores e professores. Então, o educador é aquele que tem um comprometimento com o crescimento do educando, vamos colocar assim. Um comprometimento no sentido de permitir que a pessoa cresça por si, que se descubra, que ela receba todos os instrumentos para que ela consiga desenvolver suas potencialidades. Esse é o educador. E o professor? O professor, ele é aquele que está preocupado em transmitir um conteúdo, em preparar a pessoa, de repente, para o mercado de trabalho, ou preparar a pessoa para avaliação, que é a prova, enfim. Então, é essa a diferença. Mais ou menos parecido com o que o Rubem Alves vai falar naquele texto entre eucaliptos e jequitibás, né? Que existe uma madeira que é uma madeira de lei mesmo, né? E a outra madeira talvez seja uma madeira que está aí provisoriamente, né? Então, seria isso a diferença entre educadores e professores. Nietzsche faz uma crítica à tradição filosófica. Como nós já sabemos, o Nietzsche ele é o filósofo quase que da contramão, então ele critica desde Sócrates, né, e fica mais ao lado dos sofistas, ele critica toda a tradição racionalista, o cristianismo todo, Kant, né, porque ele acha que está sempre baseado na razão e a razão não revela a tua verdadeira natureza. A tua verdadeira natureza está nos instintos. E aí ele propõe então uma educação também desse tipo. Formar é pôr na forma. E esse pôr na forma pode ser na forma ética e política. Aqui tem um aspecto que pode ser positivo, caso você coloque a pessoa na forma de modo consciente. Aí tem um aspecto negativo. Se você forçar a pessoa a entrar na forma, aí talvez você esteja aniquilando a potencialidade da pessoa. Transmitir modelos éticos e políticos talvez seja recomendável, mas é transmitir, não é impor, né? Voltamos ao quadro. Por fim, a filosofia cabe, então, recriar as bases conceituais da tradição. A tradição, aí já não é o Nietzsche falando, né? Já é uma compreensão mais atual. O Nietzsche, ele descarta a tradição, né? Ele é contra a tradição. Mas aqui diz a tradição tem coisas que precisam ser recriadas, precisa evoluir e assim por diante. Damos continuidade, então. Nietzsche questiona o ensino aristocrático, o ensino profissionalizante. Por quê? Porque recorta as potencialidades das pessoas, né? Enfatiza apenas um aspecto. E a educação ela pode ser muito mais abrangente, por isso que ele questiona esse tipo de educação. E o Nietzsche coloca em xeque o ideal de homem e de moralidade, porque o homem que ele conhece na sua época aquele homem submisso, é o homem que sufoca os instintos pela razão. E a moralidade é a moralidade de rebanho, que é a moralidade vigente no seu tempo, que é a moralidade cristã, de certa maneira, que eles chamam moralidade de rebanho. Então, ele critica isso e acha que a educação deveria se pautar por outros ideais. Vamos ao quadro, por isso ele propõe a transvaloração e o niilismo educacional. O que é a transvaloração? Tem que estabelecer outros valores para a educação. Não esse valor de fazer a pessoa entrar na forma e ver as coisas de acordo com uma viseira e assim por diante. Tem que, a educação em si, ela talvez não tenha o significado que nós atribuímos a ela. Seria isso, o niilismo educacional. A educação trabalha em cima de valores que são construídos. Valores perenes por si mesmo, é muito difícil da gente alcançar. E a educação trabalha com esses valores que estão disponíveis. Por isso é preciso apresentar uma transvaloração, ou seja, uma outra tábua de valores, segundo Nietzsche. Não se deve ensinar seguir regras, normas, né? Não se deve ensinar apenas isso. Deve ensinar-se a viver intensamente. Só lembrando que o Nietzsche vai dizer que o homem tem que dar vazão à sua vontade de potência, tornar-se um Übermensch, um homem além do homem, um homem sobre-humano. Então, é nesse sentido que a educação vem favorecer as potencialidades da pessoa. Dando continuidade, então, a esse módulo que fala das filosofias do espírito, filosofia da vida, e que faz uma crítica à reflexão positivista. Como nós vimos, o Nietzsche faz uma crítica bastante contundente a respeito da diferenciação entre educadores e professores, dessa educação que transmite alguns valores que foram cristalizados pela tradição e que talvez não permita ao homem ser grande. Nós devemos sempre
ser forte e fazer com que a nossa vontade, de certa maneira, prepondere, né? A vontade de potência. Nós não devemos nos curvar, não devemos baixar nossa cabeça. Seria algo parecido com isso que o Nietzsche propõe. E aí a educação, então, precisaria estar ligada a esse ideal. Não um ideal de rebanho, né? De fazer as pessoas ficarem submissas, as pessoas aceitarem a realidade, mas fazer com que as pessoas percebam a realidade, o que está certo, o que está errado, e aquilo que está errado, então, que possa ser alvo de mudança. Vamos ao quadro que nós vamos apresentar a vida como princípio. A contemporaneidade mudou o paradigma educacional. O paradigma da filosofia na contemporaneidade passou a ser a linguagem. Eu não sei se você vai lembrar disso, né? Na Idade Moderna era a razão, na Idade Média a fé, e na Idade Antiga era a natureza. Então, na contemporaneidade, passou a ser a linguagem, o entendimento, o consenso, o diálogo, de certa maneira, ou a dialética. E aí também muda o paradigma da educação. A educação, na Idade Moderna, ela está muito ligada a essa questão da positivação, da positividade, das ciências positivas. E agora, no começo da contemporaneidade, ela vai passar talvez até por influência do Hegel, né, a ter uma ligação muito mais com o progresso histórico. O Hegel coloca a história como algo que tem um movimento, né, um movimento implícito, um movimento dialético, algo que está sempre crescendo, evoluindo. Então, a educação passa a ter esse sentido também. Mas aí, aquela educação que transmitia alguns ensinamentos éticos, uma maneira de se portar na sociedade, assim por diante, ela começa talvez a ficar um pouquinho atrás de uma outra visão, né? Ela tem um certo... cresce uma visão em detrimento da outra, né? Vamos ao quadro. A ética, então, vai ceder lugar ao progresso histórico-cultural. Ou seja, nós precisamos aprender, nós precisamos estudar para poder compreender como que se dá esse progresso, essa evolução em todas as áreas, na área tecnológica, na área política, na área da saúde, na área educacional também, né? Então, a ética vai saindo um pouco de campo, vamos esquecendo um pouco, talvez, a ética. Hoje, nas escolas, raramente se ensina ética, né? Os alunos têm disciplinas voltadas mais para algo prático mesmo, de fazer as coisas, né? Mas ética, se você for trabalhar nas escolas de ensino básico, possivelmente não tenha tanto espaço, a não ser que seja um projeto, alguma coisa relacionada à ética, a questão de esclarecimento acerca de drogas, essas coisas assim, né? Mas aquela visão ética, muitas vezes se entende que isso vem da família, né? A educação que vem lá do berço ou de casa. Então, a ética vai cedendo lugar ao progresso histórico-cultural. A cultura passa a ser plural, deixa de ser universal. Aqui também tem uma influência do pensamento do Hegel, né? Porque o Hegel vê a filosofia ligada a contextos específicos. Ele é o contrário do Kant, né? O Kant, ele é fissurado pela universalidade da física, da ética, da metafísica, inclusive, né? E aí já o Hegel não. O Hegel vê sempre ligado ao contexto. Então, a ética está ligada ao contexto, a compreensão do mundo é ligada ao contexto, que é o espírito, como eu falei, espírito da época, o Dasein, né? Que é o Zagaist, né? O Zagaist. Então, fica muito mais presente essa concepção de algo mais plural, não universal. E isso vai ter um impacto na compreensão do ser humano como sujeito, como indivíduo. Aqui que vai surgir essa ideia. Então, o sujeito não se dissocia do seu contexto. A última frase que eu coloquei ali, você está vendo? O sujeito não se dissocia do seu conceito, por quê? Do seu contexto, aliás. Porque nós somos fruto de um contexto. Até mesmo dois irmãos gêmeos que tenham nascido na mesma época, na mesma casa, na mesma família, né? Vivam na mesma sociedade, eles pode ser que tenham temperamentos diferentes. Por quê? Porque eles têm vivências diferentes. Essa ideia não se tinha na antiguidade. Na antiguidade era como se tudo fosse plasmado da mesma forma. E agora começa-se a perceber, não, existem nuances entre um e outro que são bastante importantes para que você consiga compreender o sujeito. Para Adorno, principalmente, Adorno já é da Escola de Frankfurt, é nascido em 1903. Então, para Adorno, a educação deve promover a emancipação humana pela via crítica.
O que o Adorno está colocando aqui é, de certa maneira, alinhado com o que o Kant propunha, a emancipação humana, o esclarecimento, o Aufklärung. Mas ele diz, tá, entre parênteses, pela crítica, pela teoria crítica, porque a teoria crítica pressupõe mais diálogo, mais interação, né? E o Kant era mais fechado na razão individual. Vamos ao quadro mais uma vez. Então, os métodos passados, segundo o Adorno, não tiveram êxito. O Adorno é nascido em 1903 na Alemanha. O Adorno vivencia a Primeira e a Segunda Guerra. E aí eles começam, ele e o Horkheimer, o grande companheiro dele, começaram a refletir o que deu errado. O projeto moderno, né, que propunha um mundo mais esclarecido, com mais liberdade, mais democracia, não deu certo. O que deu errado? Então, ele vai começar a questionar esse método. Tem alguma coisa de errado no método passado. E aí vai entender, pode acompanhar comigo, que cabe à filosofia e à educação evitar a repetição da barbárie e do totalitarismo. A filosofia e a educação, então, tem que preparar as pessoas para que se evite aquele horror que eles tiveram do Holocausto e tudo mais, né? A Primeira Guerra, Adorno era um menino de 11 anos, mas na Segunda Guerra, em 39, ele já estava, então, com 36 anos de idade, ele vivenciou todo esse momento, teve que fugir da Alemanha e assim por diante. Então, ele vai dizer, cabe à filosofia evitar a repetição dessa barbárie, por isso que tem que ter métodos mais comprometidos com a liberdade, com o esclarecimento, com a democracia e assim por diante. A educação deve nos tornar sensíveis ao sofrimento. Nós não podemos ser indiferentes. A educação, então, ela tem que trabalhar isso, né? A educação, ela é responsável pela emancipação do ser humano. E, por fim, o Adorno lembra que, para Kant, a educação diz respeito à construção do homem para viver como ser livre. Como é que nós vamos viver como ser livre, segundo Kant? Fazendo uso da própria razão. E aí o Adorno, então, resgata isso, mas vai dizer que para chegar a isso nós temos que ter passar pela teoria crítica. Para encerrar esse módulo, eu diria para você, se tiver um tempo, busque o texto na internet, deve estar em PDF, Teoria da Semicultura. Teoria da Semicultura, do Adorno. Ele ajuda muito a refletir sobre a questão educacional, vai te ajudar bastante. Chegamos nesse módulo onde nós vamos tratar da psicologia. Psicologia, formação, mundo interno e aprendizagem. Então, agora, a partir da modernidade, quase final da modernidade, das contribuições principalmente de Freud, né, e alguns outros, tantos outros, Lacan, Carl Roger e outros psicólogos importantes, começa-se a prestar mais atenção nas pessoas, no modo como as pessoas veem o mundo, no modo como elas se expressam e assim por diante. Então, acaba se desenvolvendo esse sujeito, essa ideia de sujeito, né? Mas diferente do que era na Antiguidade. Na Antiguidade existia sujeito? Claro que existia. Ser humano, homem, pessoas, individualmente, sempre existiu. A Antiguidade não enfatizava, não dava tanta importância para as pessoas individuais, dava mais importância para a coletividade, para a polis e assim por diante. Mas o sujeito sempre existiu. E nós vamos ver que Agostinho é uma das primeiras pessoas que vai ter essa consciência de uma interioridade. Vamos ao quadro, então. Filosofia, psicologia e formação humana. Há um vínculo entre filosofia, entre pedagogia e entre psicologia. A filosofia no sentido de compreensão do mundo, a pedagogia no sentido de transmissão de um conhecimento, né, de conduzir, a própria palavra pedagogia é isso, né, conduzir a criança, e a psicologia entendendo como se dá esse processo cognitivo, esse processo de transmissão do conhecimento e assim por diante. Por exemplo, nós conseguimos guardar na nossa memória aquilo que nós temos interesse, aquilo que nós somos motivados. E isso é a psicologia que descobre, a psicologia que enfatiza, que assinala, e é uma contribuição da psicologia, que lá na Antiguidade talvez eles não tivessem. E até hoje, em muitos lugares, não se tem isso, né? Que você tem primeiro que despertar o interesse do educando para que ele consiga assimilar a tua matéria. Tem professor que ele chega na sala de aula e ele vai falando, você quer aprender, aprende, não quiser, azar teu. Não, você não está motivando a turma, né? Aí talvez alguém diga, mas é papel do professor também. Se o professor quiser transmitir o conteúdo, o aprendizado de maneira bastante eficaz, ele tem que despertar isso nos alunos. Primeiramente, tem que conhecer a realidade dos alunos, as características de uma sala de aula, né? Sempre muda uma sala para outra, na mesma escola muda e assim por diante. Às vezes, um aluno que saia da turma, um aluno que entra na turma, acaba fazendo com que a turma mude o seu perfil, né? Então, o professor tem que estar sempre ligado a isso.
A modernidade enfatiza a subjetividade e o eu interior. E essa ênfase é o embrião da psicologia moderna, que é algo que não existia na antiguidade. Surge uma distinção entre mente e corpo, criança e adulto. Aqui eu pediria para você, se você tiver um tempo, tiver interesse, que busque na internet o livro História da Pedagogia, de Franco Cambi. Franco Cambi. É um clássico da pedagogia e é um livro que vale a pena conhecer, ter em mãos, né, ter ele aí nos teus documentos, até para pesquisa e assim por diante, porque ele apresenta isso que nós estamos falando, essa distinção entre mente e corpo acontece ali com Descartes, nós sabemos isso, mas a distinção entre criança e adulto está muito presente nessa obra dele. E tudo que nós estamos falando relacionado à educação, de certa maneira, você vai encontrar no livro do Franco Cambi. Então, busque lá, ele mostra nessa obra que as crianças, na antiguidade, elas participavam da vida dos adultos como se eles fossem adultos em miniatura. Então, não existia preocupação em salvar um pouco a criança de algumas coisas que não é do mundo da criança, né? Algumas barbáries, algumas visões de mundo e assim por diante. A subjetividade era sem sentido na antiguidade. Como assim era sem sentido? O fato de a pessoa ser fruto do meio, por exemplo. Isso é subjetividade. Então, é como se todas as pessoas fossem padronizadas. As pessoas vão ser sempre fruto da natureza, de alguma maneira, né? Então, não tem, assim, a influência da hereditariedade. Não tem a influência do meio em que vive e assim por diante. Então, essa é uma novidade da Idade Moderna. No medievo, existia a interioridade, mas não existia a singularidade. Como assim? Agostinho, como eu já falei, e Descartes, eles vão falar da interioridade. A singularidade é o fato de nós sermos diferentes. Nós somos diferentes e é preciso estudar o que existe de bom e de ruim, o que fez você ser quem você é. Seria mais ou menos isso, né? Então, isso é o aspecto da subjetividade, da psicologia, assim por diante. Dando continuidade, o conhecimento passa a ser, na Idade Moderna, a apropriação do objeto pelo sujeito. Porque o sujeito agora é como se ele estivesse em alta. Até aqui entendia-se que o objeto estava lá e se você quisesse conhecer e eu quisesse e o outro quisesse, todos nós iríamos conhecer o objeto do mesmo jeito. Por quê? Porque o objeto, ele vai... A tua mente vai ter que se encaixar naquele objeto. O objeto está lá, o próprio nome já diz, ele é objetivo. Ele é igual para todo mundo. Então, ele vai se encaixar a nossa mente vai se encaixar no objeto. E aí o Kant muda isso, né? Que é a famosa revolução copernicana do Kant, né? Não é objeto, não é a nossa mente que se adequa ao objeto, mas é o objeto que se adequa à nossa mente. Então, nós vemos o mundo, talvez, de maneira muito individualizada, muito própria de cada um de nós. A ética, já num outro âmbito, sugere, então, um encontro entre o eu interior, a alma e Deus, fonte do bem e do amor. Aqui é uma ética medieval. Até essa época moderna, a ética era isso, o encontro do eu interior. Para dizer, olha, o eu interior já existia. A interioridade, a alma, como era conhecida, já existia. O que não existia? Como eu disse, o fato de uma alma poder ser diferente de outra. O eu interior é diferente. Até mesmo de quem é da mesma família e recebe a mesma educação, assim por diante, o eu interior começa a existir. Começa-se a se preocupar com isso. Isso não é balela, isso de fato acontece. Na modernidade, a alma pode ascender à verdade e evitar o erro. Ela pode ter acesso à verdade. Que para os gregos, eles perguntavam como era possível o erro, né? Os gregos perguntavam assim. Por quê? Porque a verdade é isso que está na minha frente. O que está na minha frente eu capto. Eu não posso captar errado, não tem como captar errado. Então a pergunta dos gregos era como é possível o erro. Agora a modernidade começa com o ceticismo. E eles vão perguntar justamente o contrário, como é possível a verdade? Se tudo o que nos resta é dúvidas, né? A ciência está sucumbindo e assim por diante. Importa, para essa época moderna agora, com o surgimento da psicologia, assim por diante, importa a análise da consciência, a estudar a origem das ideias, das sensações e do aprendizado. Estamos dizendo aqui, então, que a metodologia do ensino de filosofia está mudando.
da idade moderna para a idade contemporânea, ela está recebendo mais alguns elementos que vão acabar impactando, então, na maneira de transmitir os ensinamentos filosóficos. Chegamos aqui na nossa situação problema, ela é da seção 2.1 do teu livro didático e propõe um questionamento se nós devemos ensinar nossos educandos, nossos alunos, principalmente do ensino médio, nós devemos educá-lo voltado para o vestibular, e quando se diz voltado para o vestibular, nós estamos dizendo preparar para o mercado de trabalho, né? Adquirir uma profissão, ou se nós devemos procurar educar esses alunos para a vida. E educar para a vida seria permitir que ele consiga alcançar a felicidade, a sua realização plena como pessoa. A realização profissional pode não corresponder à realização como pessoa. Tem muita gente que profissionalmente se deu bem, tem sucesso, ganha dinheiro e vive bem, mas quando você conversa com ela, às vezes ela chega a confidenciar. Não é o que eu gostaria de fazer. Estou muito bem no que eu faço, não tenho nada para reclamar, mas no fundo, eu ainda não me encontrei, não me realizei, não é o que eu gostaria de fazer. Isso não é difícil de ser encontrado. Então, é isso que nós estamos refletindo aqui, né? Você passar os ensinos de filosofia de modo conteudista, o conteúdo que vai ser cobrado no vestibular, ou preparar para a vida através da reflexão, do senso crítico e assim por diante. Será que dá para conciliar os dois, né? Então, vamos lá, apresentando a nossa situação problema, um conselho de classe é feito na escola e os pais começam a discutir como deveria ser o ensino de filosofia. Se você pegar o teu livro didático, você vai ver que alguns pais defendem que precisa preparar para o vestibular, para ter uma profissão, né? Estou pagando a escola para isso, não sei o quê. Outros vão dizer que eles não fizeram faculdade, e o livro apresenta assim, né? Eu nem tenho faculdade e eu estou super bem, não me faz falta. E é comum a gente ouvir, de certa maneira, isso, né? Eu me dei bem na vida e eu não estudei muito. E teve muita gente que teve essa sorte, né? Entre aspas. Então, é como se fosse diante dos fatos, não há argumentos, né? Como diz o advogado. Então, está aqui o fato. Eu vim lá de baixo, cresci, ganhei dinheiro, dei certo na vida, mas eu não tenho estudo. Aí, muitas vezes, a pessoa diz, é porque eu sou inteligente, ou é porque a vida conspirou a meu favor e tal. Mas E a educação, onde ela entra aí? Ela deve priorizar o quê? Vamos lá, vamos problematizar um pouco isso. Então, alguns pais falam que, apesar de não terem curso superior, têm sucesso profissional e bons ganhos financeiros. Como resolver esse conflito? Os pais estão muito preocupados com a escola, né? Enfim, no sentido de que meu filho está aqui para receber o melhor, vocês têm que dar o melhor. Então, olha lá, qual é o sentido do processo educacional? Por que se ensina? Qual é o sentido disso tudo? Aí os pais, eles vão se dividir. E eles não sabem qual perspectiva está certa, nem nós sabemos, né? É como educar um filho. Quem é pai sabe. Você está educando um filho, você não sabe se aquele teu filho vai ser educado da maneira correta. Se você cobra muito teu filho, você pode causar um trauma no teu filho. Se você não cobra muito, você pode criar ele muito solto e pode ser que não seja bom. Como é que se cria um filho? E às vezes você cria um filho de um jeito, vai criar o outro tem que criar diferente. A educação parece que é um pouco isso também, né? Você vai ensinar alguma coisa para uma turma e a turma não absorve por quê? Porque não tem interesse naquilo, não vê sentido naquilo, parece que não tem uma perspectiva correta sobre isso. Então, olha lá, terminando aqui, quais dessas perspectivas a escola consegue atingir? Se existe uma perspectiva correta, qual delas a escola consegue atingir? E a última, se seria possível conciliá-las, né? A perspectiva tanto profissionalizante, vamos falar assim, ou pragmática, como nós colocamos há pouco. Nós estamos aqui entre o pragmático e o emancipatório. É esse o tema, no fundo, né? A filosofia, ela deveria ter a preocupação de levar as duas em conjunto. Apresentar os conteúdos que serão cobrados. Não tem sentido um aluno chegar no vestibular e dizer, eu não vi isso no colégio. O colégio não me apresentou isso. Então, o colégio estaria, talvez, falhando na preparação. Mas também, de certa maneira, fazer com que os alunos pensem por si, que eles se tornem críticos. Então, sempre que possível, trazer dentro dos temas, como é que nós usamos isso hoje? Quando se fala, vamos pegar o tão surrado, tão batido mito da caverna, né?
como nós atualizamos o mito da caverna hoje. Então, a pessoa já conhece o mito da caverna. Para o vestibular é aquilo que ele precisa saber. Como trazer o mito da caverna para os dias de hoje? Aí você está fazendo ele pensar criticamente. E poderíamos pegar tantas outros exemplos, né? Podemos pegar o Descartes, por exemplo, com a sua dúvida metódica. O aluno precisa conhecer a dúvida metódica, aí nós trazemos para os dias atuais, né, de nós estarmos vivendo num mundo de ilusão e assim por diante. Qual seria essa ilusão? Talvez a ilusão que as fake news nos apresentam, que as mídias digitais e assim por diante. Então vamos lá, resolvendo a situação. Democracia pressupõe divergência e diálogo. Então, o fato de os pais estarem se contrariando, debatendo, não tem nada de errado. Os propósitos educacionais podem ser discutidos e construídos coletivamente. Aliás, não é que podem, devem ser. E é o que está acontecendo na escola, é isso. A dialética, ela pressupõe uma escuta atenta e uma fala respeitosa. Os pais não podem, no fundo, querer impor sua vontade. E, por fim, o professor também pode se pronunciar. É uma reunião de pais e professores, né? Os pais têm, talvez, a prerrogativa de estarem bastante empenhados em encontrar algo melhor para os filhos dele. Eles são justificados, eles querem o melhor para os filhos, eles querem ajudar a escola a conseguir o melhor para os filhos. Mas os professores também podem, é isso que é a democracia, é isso que é a dialética, é esse que é o debate que deve ser apresentado agora. Chegamos nesse momento de interação, que é um momento para a gente refletir, para nós tentarmos trazer o conteúdo do que nós estamos vendo para a nossa prática, o nosso dia a dia. E o propósito que nós colocamos aqui é tentar entender as tendências políticas impactam nas tendências educacionais. Então, vamos pegar assim, tendência política talvez seja um eufemismo para ideologia, né? As ideologias políticas, principalmente as ideologias extremistas. As ideologias de centro, ou de centro-direita, centro-esquerda, às vezes elas não mostram tantas divergências. Mas quando você pega uma extrema-direita e uma extrema-esquerda, aí talvez diga, nossa, é muito clara essa divergência, assim, esse acento que se dá, né? Essa ênfase que se dá ou na economia ou na igualdade social, por exemplo. Então, você vai pegar uma Alemanha nazista, ela tem um programa educacional. Aí você pega uma Rússia stalinista, ela tem outro programa educacional. Aí você vai pegar a Inglaterra, é outro. Hoje, vamos trazer para os nossos dias atuais. Hoje você pode pegar qual é o melhor sistema de ensino do mundo. É a Finlândia. O segundo melhor, acredito que deva ser Israel. Israel está sempre ali próximo, né? Aí nós pegamos alguns sistemas educacionais, assim, tipo de países totalitários. Por quê? Porque nós estamos falando de tendências políticas. Então, você pega um país de extrema direita e um de extrema esquerda. Quais são as características da educação de cada uma dessas nações? Isso tem uma conexão, existe uma conexão entre a política, a tendência política de direita, de esquerda, e as tendências educacionais, pragmática ou emancipatória. Quando um governo deixa o poder, entra outro, ele muda toda a estrutura, Secretaria da Educação, Ministro da Educação, né, diretor disso, diretor daquilo. Muda muitas vezes o conteúdo que vai ser cobrado num Enem, num vestibular e assim por diante. Então, como é que isso tem impacto? Qual é o estrago que isso faz? Imagine um aluno que está estudando lá 3, 4 anos, muda o governo, muda o que ele está estudando. Mas até agora estava estudando isso, agora não estudo mais, parou, acabou, enfim. Então, será que existe esse vínculo, né, essa conexão, né? Olha lá, as tendências políticas impactam nas tendências educacionais. O investimento que se faz em educação, pesquisas, doutorado fora do Brasil, mestrado fora do Brasil, é interessante fazer ou não é? Você está fazendo um investimento ou você está apenas gastando dinheiro com isso? Ainda mais no nosso país, que é um país de corrupção. Então, quando você investe em alguma coisa, é preciso ficar muito antenado e acompanhando, né? Isso aqui está indo para o seu local de destino? Eu estou dando uma verba para essa pessoa fazer um doutorado. Ele está usando a verba para fazer o doutorado, né? Ou está usando, ou às vezes a verba nem está chegando nele, né? Assim por diante.
Então, a nossa reflexão é essa. E aí eu vou dizer para você, eu não vou dar resposta porque não tem resposta, né? Essa é uma reflexão apenas, né? As tendências políticas impactam nas tendências educacionais? Não sei. Cabe a cada um de nós analisar. Como dizia o Sócrates, né? Só sei que nada sei. Dando continuidade, então, a esse módulo onde nós estamos tratando da psicologia, né, a formação do mundo, o mundo interno e aprendizagem, como se dá esse processo, né, de nós captarmos o mundo. E quando falo captarmos o mundo, é captarmos o modo como o mundo está estruturado, a sua hierarquia, os seus valores, as suas premissas todas, né? E aí nós percebemos que até a Idade Moderna, embora existisse uma certa consciência de interioridade, de alma, como se dizia, né? E Agostinho vai ser um dos que vai tratar disso. E aí talvez você fale assim, professor, você falou que a tua aula de hoje ia falar de assuntos da contemporaneidade, né? Na aula passada nós viemos desde a antiguidade até a contemporaneidade. Mas essas questões do desenvolvimento, da interioridade, elas começam lá atrás. E aí elas vêm crescendo, né? Vêm avolumando, recebe a contribuição do Descartes, e aí quando chega até próximo ali do Freud, então o terreno todo está preparado para o florescimento de uma nova área, ou de uma área que passa a ser vista de outra maneira, que é a psicologia. Por que passa a ser vista de outra maneira? Porque a psicologia, como eu disse, já existia. Nós temos a psicologia platônica, aristotélica, agostiniana, né, tomista e assim por diante. Mas a psicologia era vista diferente. Na modernidade, quase tudo recebe uma outra visão. A antropologia mesmo, a antropologia moderna é diferente da antropologia antiga. E a política moderna é diferente da política antiga. Não existia política na antiguidade? Existia. E a ciência não existia na antiguidade? Existia. Mas a ciência moderna é diferente. Então, a psicologia também. A psicologia moderna, ela nasce aqui, nessa época, onde começa-se a perceber que cada pessoa deve ser estudada individualmente. Por quê? Porque ela tem uma história de formação interior que é única. Todos nós somos únicos nesse sentido, que era isso, então, que os gregos não conseguiam perceber muito bem. Vamos lá, a descoberta da psicanálise. Agostinho e Descartes, como já falamos, enfatizavam a subjetividade, mas ainda não era uma questão relacionada à criação do subjetivismo, que a psicologia vai se debruçar depois, né? Surge uma psicologia positiva, pautada em observações empíricas. Toda a Idade Moderna e começo da Idade Contemporânea é marcada por essa visão positiva. Falou em psicologia positiva, o primeiro nome da sociologia era física social, justamente porque estava voltado para estudar a sociedade de um modo positivo, né? Tanto é que Augusto Comte, que é o pai da física social ou da sociologia, é o pai do positivismo. Então, essa tendência de psicologia positiva, nós devemos voltar lá no Isaac Newton, né? E lembrar do quanto Isaac Newton acabou mudando o mundo. Essa ideia do Isaac Newton que muda o mundo, ele muda um mundo que ele nem pensou que ele ia mudar. O Isaac Newton estava tratando de física, tentando uma descoberta para essa lei da gravidade universal, como se fosse uma atração universal que existe nas coisas, né? Por que as coisas ficam tendendo aqui para o chão, não vão todas para o espaço, né? Então, ele estava preocupado com isso. Ele tinha ideia de que ele ia acabar influenciando ética, política, psicologia, sociologia? Claro que não. Então, essa ideia dele que expande a área que ele se concentrou é chamado de fertilidade da teoria científica. Às vezes aparece fertilidade, outras vezes aparece fecundidade da teoria científica. Isso aconteceu também com Galileu Galilei. O Galileu refletiu sobre a ciência, mas as afirmações dele tiveram impacto na política e na religião. Por quê? Porque ele mostrou que o mundo não era piramidal, não era hierarquizado. Então, se não é piramidal, não tem como ter uma pessoa acima das outras, o papa acima dos leigos, o rei acima dos súditos. Não existe isso, isso é uma criação nossa. Então, até por isso a retaliação que ele sofre, né? Vamos ao quadro. No século XIX, descobre-se o inconsciente. E o inconsciente, então, é descrito como uma subjetividade pura. Aqui nós já estamos chegando próximo do Freud.
razão, consciência e vontade são revisados. Já existia o conceito de razão, que é o logos lá da Grécia Antiga, de consciência. Eu sei que Tomás de Aquino, por exemplo, já falava de consciência e vontade. Desde Agostinho já se fala em vontade, né? A vontade é diferente de desejo, né? A vontade é aquilo que a razão decide fazer com o desejo. É isso que é a vontade. Mas agora esses conceitos são revisitados, eles são reanalisados, eles são reestruturados. Se dá uma outra roupagem para esses conceitos. E, por fim, surgem novas análises da cultura e da sociedade. É claro que tem que surgir novas análises, por quê? Porque existe toda uma gama de descobertas que não se tinha até a modernidade e que acabam agora, então, fazendo parte dos estudos e trazendo contribuições significativas até mesmo para a educação e para a filosofia. Vamos ao quadro, então, Construindo o Aprendizado. Aqui, quando se fala em Construindo o Aprendizado, nós estamos nos referindo à contribuição da psicologia. A psicanálise reflete o ser social e cultural na formação. Em que sentido isso? Se você pegar uma criança lá do ensino fundamental, você vai perceber que talvez ele tenha um déficit de atenção. Outra criança, de repente, tem bastante facilidade para se concentrar. Outro tem bastante facilidade para fazer trabalho em grupo. Outro tem dificuldade. Então, é nesse sentido que a psicologia começa a analisar o que acontece com esse aqui que tem déficit de atenção. Aí vai perceber como é o ambiente familiar, como que foi a própria gravidez da mãe, assim por diante. Essas ideias, essas contribuições não existiam. Agora a psicologia já consegue perceber muito isso, né? Até porque acaba descobrindo que nós temos uma grande parte da nossa mente que ainda é desconhecida, né? Eu acho que não sei se era Carl Roger, que dizia que... Não era o Carl Roger. Ele dizia que 95% das pessoas passam 95% das suas vidas inconsciente. Nós passamos 95% da nossa vida inconsciente. Carl Jung dizia isso, né? 95% das pessoas passam 95% da sua vida inconsciente. Então, agora a psicanálise vem contribuir com isso. O que tem por trás do nosso consciente que está fazendo com que nós sejamos do jeito que nós somos. Reflete também a psicanálise sobre a infância e a adolescência, que eram conceitos que eu disse há pouco que até a idade moderna nem sequer existiam, agora começa a ser levado em consideração. A educação pode ser vista como algo que reprime as pulsões e, ao reprimir as pulsões, ela pode alterar a subjetividade. Ou seja, a educação pode ter uma contribuição positiva para nós e pode ter uma contribuição negativa. Tem gente que é marcado pela educação tão negativamente que abandona a escola, não quer mais saber de escola. E tem gente que é marcado tão positivamente que nunca mais para de estudar. Então, agora a psicologia começa a perceber isso. O que é preciso fazer para que a pessoa aprenda mais e para que a pessoa tenha gosto pelo aprendizado? É tão bom aprender que todo mundo gosta de aprender. Se você falar, eu não gosto de aprender alguma coisa, você gosta de aprender. Nem que seja fazer a tua própria comida, nem, sei lá, deve ter alguma coisa que a gente gosta de fazer assim. Anseia-se pela aprendizagem sem bloqueios, como se fosse o ideal estabelecido agora, então, é uma educação, é uma aprendizagem que não bloqueie a pessoa, mas, pelo contrário, que liberte a pessoa, que faça a pessoa se autoconhecer e perceber o que deve ser mudado nela, né? Seja lá no seu inconsciente, no seu subconsciente e assim por diante. Então, nós devemos superar os bloqueios. Você não gosta de estudar? Alguma coisa bloqueou o teu gosto pelo estudo. Então, é preciso agora superar isso, né? É preciso sublimar, né? A psicologia usa muito esse termo sublimar. Você tem que encontrar uma maneira de vencer esse obstáculo, esse bloqueio. E, por fim, surge o construtivismo. Aqui nós já estamos chegando em Piaget, né? Já estamos bem mais próximos de nós. Surge o construtivismo, o conhecimento passa a ser entendido como sendo um processo contextualizado e ativo. Então, o educando não é alguém que está ali para receber informações apenas. Ele também vai participar ativamente do seu aprendizado. Passamos para um novo módulo, então vamos tratar da construção e reflexão, pragmática e processos de aprendizagem. Tem uma filósofa
eu nunca sei se ela é austríaca, acho que é croata, Agnes Heller. Ela tem um livro chamado Filosofia Radical. E ela chega a afirmar que o pragmatismo é próprio de sociedades decadentes. Quando nós pegamos aquela expressão carpe diem, que muitos usam como lema de vida, o Mário Sérgio Cortella nos lembra que o carpe diem é uma expressão de Horácio, e Horácio viveu no declínio, na decadência do Império Romano. Então, quando não se tem mais esperança para nada, só resta uma coisa: aproveite o dia, né? Colha o dia, é isso, né? O carpe diem é isso, colha o dia. E o pragmatismo vem alinhado a isso. Quando a sociedade está decadente, então eu vou valorizar apenas o conhecimento que me dá um respaldo, um retorno, me dá um lucro, me dá resultados práticos. Eu não vou aprender coisas que eu não vou usar para nada. Sociedades que estão bem politicamente, democraticamente, economicamente, elas também se debruçam sobre conhecimentos que talvez não tenham nenhuma aplicação prática. Que tipo de conhecimento é esse? Compreender a vida, compreender o outro, compreender a sociedade. Então, é isso que nós estamos refletindo agora. Vamos ao quadro. Educação como produção coletiva. O pragmatismo prioriza resultados. Olha lá, a pessoa com o punho levantado e pisando em dinheiro, né? O que importa é isso daqui. A nossa educação, ela pode estar sendo muito pautada por esse viés, por essa tendência. Eu preciso ganhar dinheiro. Então, quando se vai dar uma educação de qualidade para o filho, o pai diz: eu estou investindo no futuro dele. Ótimo se for investir no futuro dele como ser humano, e péssimo se for investir no futuro dele como alguém que vai ganhar dinheiro simplesmente. Porque o dinheiro, por mais importante que seja, ninguém no mundo pode negar que o dinheiro é importante. Se negar, você tira o dinheiro dele para ver como faz falta. O dinheiro é muito importante, mas não é a coisa mais importante da vida. Quem não deixa, às vezes, de fazer vendas, de ganhar dinheiro para estar do lado de um ente querido que está com os dias contados? O que é mais importante? Vai lá vender. Se tinha algum negócio para fechar hoje, vai lá, deixa a pessoa aqui, não tem problema. As pessoas normalmente dizem: nesse momento a gente esquece tudo. Então, aqui está a prova: o dinheiro não é a coisa mais importante. Mas é muito importante, sim. É importante saber trabalhar, inclusive, com isso. Então, quando a gente prioriza só resultados, valores, como se diz, monetários, né? Como aparece numa tirinha da Mafalda, do famoso Quino, né? Alguém está lendo um jornal e a Mafalda chega e pergunta: o que você está lendo? Estou lendo sobre os valores. Ela fala dos valores morais? Não, dos valores que realmente importam, né? Então, quer dizer, os valores morais não importam. Parece que na nossa sociedade é isso. Então, é essa a diferença entre o pragmatismo e aquele tipo de conhecimento que não tem uma utilidade prática. Eles também são importantes. Olha lá, a educação valoriza o conhecimento prático e não o teórico, e essa é uma tendência que cresceu muito e é uma tendência bastante forte nos nossos dias. A conduta é vista como resultado da educação, e aqui não é conduta moral, é a conduta no sentido de saber conduzir uma profissão, conduzir um feito, né? Conduzir um trabalho e assim por diante. As teorias são instrumentos úteis às finalidades práticas. Então, toda teoria ela tem que ser sempre atrelada a alguma coisa prática, tem que ter um retorno. Como se diz muitas vezes por aí, né? Tempo é dinheiro, né? Então, o tempo, se alguém fala que tempo é dinheiro, acho que mereceria levar um sermão. Falar que tempo é dinheiro é empobrecer o tempo, porque o tempo é muito mais que dinheiro. O tempo é vida. O tempo é algo mais valioso que nós temos, mas ele é tão valioso que ele está acima do dinheiro, porque o dinheiro, por mais valioso que seja, não é a coisa mais valiosa. Então, o tempo, dizer que tempo é dinheiro, você está deixando o tempo aqui embaixo. O tempo tem que estar lá em cima, o tempo é vida. É muito mais abrangente, inclusive. Então, as teorias são instrumentos úteis às finalidades práticas, porque elas resultam em valores para nós. Os conceitos devem ser revistos pelo confronto entre teoria e prática. Como rever por esse confronto? Os conceitos são revistos pelos fatos.
Por mais que a gente consiga, de repente, sucesso em muitas áreas, talvez a gente não consiga o mesmo sucesso em outras áreas. É isso que está dizendo aqui. Então, é preciso ver os resultados práticos. Um médico que recebe uma instrução, vamos dizer assim, a melhor que tem no país e que sai da faculdade como o melhor aluno, pode ser que dali a alguns anos você veja ele envolvido no escândalo e ele sendo processado, indo para trás das grades. E nós vemos isso constantemente nos jornais. Médicos excelentes, juízes indo preso. Alguma coisa está errada. Então, é isso que nós estamos dizendo aqui. As teorias devem ser avaliadas pelos resultados práticos. John Dewey enfatiza atividades manuais, concretas e socializantes. John Dewey é um filósofo norte-americano, pragmático, né, por isso que ele está aqui, mas ele tem uma reflexão importante que ele traz a educação para o âmbito da democracia. Ele nasceu em 1859 e faleceu em 1952, viveu 93 anos. Ele pegou as duas grandes guerras mundiais, ele pegou um mundo que mudou muito, o rádio, televisão, telefone, todas essas coisas que não existiam, a invenção do automóvel, tudo isso Dewey viu surgir. Ele viveu 92, né? 92 anos, então percebeu tudo isso. E aí ele contribui através de uma obra dele chamada Democracia e Educação, que foi uma obra traduzida para o português aqui no Brasil por Anísio Teixeira, que se tornou um grande nome na educação justamente por conhecer as obras do John Dewey. Vamos ver o que ele fala. A educação é produção coletiva e cooperativa, então não se faz sozinho. O aluno deve resolver os problemas por si, então o aluno é levado a conseguir resolver os problemas, mas o aluno constrói isso de modo coletivo e cooperativo, não isolado. Deve-se trabalhar o que interessa aos alunos, a educação cabe isso, né? Não trazer algo que não é interessante, e se o aluno acha que não é interessante, então caberia ao professor mostrar que é interessante. O aluno é o elemento central da educação, que nós vamos ver isso muito até na teoria do Paulo Freire, nas nossas últimas aulas. E, por fim, ele enfatiza a iniciativa e a autonomia como sendo algo essencial para a educação. Talvez aqui fique meio contraditório falar que a educação é produção coletiva e cooperativa. Depois fala, o aluno deve resolver os problemas por si. A educação, ela é um processo que se constrói junto para ensinar o aluno a resolver as coisas por si. Por quê? Porque o John Dewey vai dizer que o objetivo da educação, e isso aqui é interessante que a gente guarde, o objetivo da educação é levar o aluno a aprender a aprender. Então, o aluno vai aprender como é que se aprende. Aí ele resolve as coisas por si. Dando continuidade, então, a essa reflexão que nós fazemos sobre a pragmática e os processos de aprendizagem, como nós já vimos, algumas nações têm uma tendência a enfatizar o pragmatismo. O pragmatismo é uma teoria filosófica que floresceu nos Estados Unidos, foi bastante forte nos Estados Unidos. O William James é um dos maiores nomes do pragmatismo. O John Dewey é um pragmático na área da educação. E considera-se também que o Wittgenstein tem uma contribuição para o pragmatismo. O Wittgenstein é da filosofia analítica, ele é um austríaco, né? E ele trabalha muito na filosofia da linguagem. Então, talvez até, se você conhece um pouco dele, vai dizer, eu não consigo perceber em que sentido ele seja pragmático. Pragmático no sentido de que a linguagem, ela tem um fim prático. Mesmo que seja para fazer a gente se entender, esse fim da linguagem seria prático. Então, vamos ao quadro Educação e Contexto. A Revolução Industrial acabou promovendo uma formação tecnológica, acabou dando mais importância, mais significação para a área tecnológica. Na aula passada até eu comentei por que os professores no Brasil são pouco valorizados. Houve um momento na história, por exemplo, que a indústria chegou no Brasil e as pessoas que davam aula, que eram homens, acabaram parando de dar aula para ir para a indústria porque ganhava mais. E aí quem foi trabalhar dando aula não precisava ganhar tanto porque o marido já trabalhava, então chamava as esposas, né, para suprir essa lacuna que ficou. E aí elas não precisavam ganhar tanto porque os maridos já ganhavam, né, como se fosse um bico, digamos assim. A educação era um bico. Então, aqui é mais ou menos isso que está dizendo. A Revolução Industrial acabou
promovendo essa formação tecnológica e fazendo com que as pessoas tenham uma tendência muito mais de ir para o mercado de trabalho. John Dewey relaciona a educação e democracia. Como eu disse há pouco, um dos livros mais conhecidos dele chama-se justamente Democracia e Educação, a ordem inversa do que é apresentada ali. É um livro que tem, se não me engano, uns 25 capítulos, e 6 capítulos desse livro foi traduzido para o português. Apenas 6 capítulos, 6 ou 8. A pessoa que traduziu, ela achou que uns capítulos eram os mais importantes e aí ela traduziu apenas esses capítulos, mas existe a obra do John Dewey à disposição na língua portuguesa. O Dewey, então, é o filósofo que vai ter uma influência muito grande na educação brasileira, aquela escola nova. Não sei se você já ouviu falar desse termo, né? Na pedagogia se fala muito da escola nova, é um movimento que teve na década de 30, os escola novistas. Eles são impactados pelo pensamento do John Dewey. E era o Anísio Teixeira um dos grandes mentores desse momento e desse movimento também. E o Anísio Teixeira é justamente a pessoa que foi lá e conheceu o Dewey e traduziu as ideias do Dewey para o Brasil. Então, ou seja, o Dewey está influenciando a nossa educação aqui, até mesmo sem a gente perceber ou sem a gente saber. Para Wittgenstein, como nós falamos há pouco, o uso da linguagem, está acompanhando no quadro comigo, é mais importante que a sua aplicação. Então, para Wittgenstein, o uso da linguagem é mais importante que a sua aplicação. O Wittgenstein, ele é um pragmático também no campo da linguagem, mas saber usar a linguagem é mais importante do que a aplicação. Então, é como se ele tivesse, além do pragmatismo na linguagem, ele também confere uma significação acima, né, que é o saber usar a linguagem. Não deixa de ser pragmático também, né, mas, enfim, não se enfatiza apenas a aplicação, enfatiza-se o uso correto da linguagem. E aí o conhecimento amplia a experiência. Quando você conhece alguma coisa, aquilo serve para lançar luz à sua experiência, né? É como se você tivesse como dar um embasamento teórico da tua experiência. Alguém, de repente, já vivenciou isso. Então, o conhecimento vai lançar luzes nela. A experiência vai ser ampliada pelo conhecimento. O conhecimento amplia a experiência. E um outro americano também, mais recente, eu acho que ele deve ter falecido já no ano 2000 e pouco, é o Richard Hort. Hort propõe educação não sistemática, porque, segundo ele, não há essências. A educação, quando ela se debruça sobre o conhecimento do mundo, ela está refletindo sobre a essência das coisas. E o Hort, então, ele vê que a educação ela deve ser mais abrangente, ver as coisas como se fosse num contexto mais universalizante, como se fosse, sabe aquela linguagem de conjunto que a gente estuda lá na matemática, no ensino médio? A linguagem de conjunto, ela vai te dar quais são os produtos que são inerentes àquele conjunto, os produtos que você pode usar, quais são as fórmulas, enfim, que você pode usar dentro daquele conjunto. Então, a educação é vista assim, como se ela tivesse um contexto, um conjunto. E aí as essências estão dentro desse conjunto. Não existe uma essência universal. É preciso entender sempre as coisas relacionadas ao seu contexto. Vamos ao quadro. Pragmatismo, educar e aprender. Então, usar, digamos assim, a educação de modo utilitário para educar e aprender, que são coisas distintas, né? Nós já falamos que educar vem de ex, de educare, que é tirar de dentro para fora, conduzir de dentro para fora. Ensinar é estabelecer sinais, deixar marcas para que você saiba por onde você vai e assim por diante. E o aprender. Aprender tem o sentido de apreender ou compreender. Prender dentro, né? Trazer para dentro. Então, você vai se apossar desse tipo de conhecimento. E ali, o significado do mundo está em aberto e deve ser construído pelo diálogo. Essa é uma contribuição que a gente percebe no Hort também, no Richard Hort. Não existem essências. O significado do mundo está em aberto. Algo parecido com o niilismo do Nietzsche. O mundo não tem sentido. Nós damos sentido ao mundo. Então, o significado do mundo deve ser construído pelo diálogo.
Olha como está mudando a conotação da educação. Daquela educação bancária até no sentido de banco, o aluno fica sentado num banco ouvindo, e bancário também no sentido de depositar as coisas, né? Você vai no banco para fazer os depósitos, assim por diante, né? Por fim, a filosofia deve auxiliar na conversação contínua, por isso ela é construída pelo diálogo, a filosofia deve então auxiliar na conversação contínua e na formação de visões de mundo, na formação de visões de mundo. Ou seja, se o mundo não tem um sentido, um significado, e nós damos significado a ele, nós damos pautado em alguma coisa que é interessante para nós e que faz parte dos nossos valores, da nossa formação, mas não formação acadêmica, né? A formação como ser humano. Então, nós vamos dar significado de acordo com aquilo. Se você pegar alguém que é muito religioso, ele vai dar um significado para o mundo pautado nisso. Alguém que é extremamente cético vai dar um significado de mundo pautado nisso também. Pela individualização, deve-se despertar a capacidade crítica, pela individualização. E pela socialização, então você vê que estão os dois elementos ali, deve-se integrar as pessoas. Então, como ser humano, a educação vai nos permitir sermos críticos com o que está ao nosso redor, com o mundo em que nós vivemos. Mas pela socialização nós vamos coadunar as nossas visões, os nossos interesses com as visões e os interesses dos outros. O aprendizado é uma construção em conjunto, professor e aluno. Ou seja, nós estamos chegando muito próximo daquela visão que nós temos hoje. Hoje entende-se que o professor seja um mediador, né, entre o que o aluno precisa aprender, né, a visão de mundo dele, né, e aquilo que o professor tem de propósito para ensinar. O professor, na verdade, ele não é o detentor de todo conhecimento, ele não é o dono da verdade. Uma das pessoas mais sábias do mundo disse que é o Sócrates. E o Sócrates mostra isso. Não sou o dono da verdade. Acho que todo professor que se preze, digamos assim, jamais deveria ter essa postura de se considerar alguém acima dos outros. E aí, nesse sentido, nós vamos estudar depois o Paulo Freire, ele é muito interessante, porque ele vai dizer o quê? Não existem saberes mais importantes, existem saberes diferenciados. Todo mundo sabe alguma coisa, mas qual é o mais importante? Depende das circunstâncias. E aqui, quase que resumindo tudo o que nós vimos, né, ou resumindo até o motivo de estudarmos a disciplina, a metodologia do ensino de filosofia, está o seguinte questionamento. A metodologia pode facilitar a compreensão? Lembrando mais uma vez que essa disciplina, metodologia do ensino de filosofia, ela não tem como objetivo de ensinar como você vai ensinar a filosofia, como você vai trabalhar a filosofia em sala de aula. O objetivo dessa disciplina é mostrar como a filosofia foi sendo trabalhada, qual foi a compreensão que ela teve de filosofia mesmo, de mundo, de educação, de pedagogia. Aí vem a contribuição da psicologia, como nós falamos, e de algumas outras áreas, né? Então, é essa reflexão, como é que se dá a construção desse universo do conhecimento ao longo de toda a nossa história. Então, vamos lá. A nossa situação-problema, ela está no livro didático, na seção 2.3. Como propor um plano de ensino de filosofia sem conhecer de antemão como se dará esse processo na prática? Você que está estudando, está se formando nessa área, isso aqui vai ser uma constante, né, no teu trabalho. Você vai chegar na famosa semana didática, semana pedagógica, aliás, semana pedagógica, aquelas reuniões, né, quase sempre terríveis. E aí vamos pedir para você, faça um plano de ensino. Mas se você conhece a turma? Não. Você tem que fazer um plano de ensino para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro, por exemplo. Quantos alunos vai ter? Não sabemos. Que tipo são esses alunos? Não sabemos. Então você faz uma coisa como se fosse universal, abrangente, geral. Como fazer um plano de ensino assim, que dê resultado bom, prático, e que não exija de você ter que refazer no meio do caminho, dizer, o meu plano de ensino deu tudo errado, né? Eu não sabia que a turma era desse jeito, enfim, né? Tem turma, é muito difícil acontecer, mas tem turma que é tão calada, que você não consegue extrair nada deles. Você não consegue, não adianta você fazer uma pergunta, não adianta você querer uma interação, eles não contribuem com nada. Tem turma assim, né? Então,
E tem turma que é o contrário, você é o último a ser ouvido, né? Você não consegue falar. Vamos lá, então, problematizando, tem aqui, pautar-se pela história ou por eixos temáticos. Então, é isso que nós vamos refletir, né? Como construir um plano de ensino pautado ou pela história ou por eixos temáticos. As nossas metodologias não favorecem a passividade? O aluno fica sentado só escutando, só ouvindo, sem contribuir? O aprendizado é um produto, um resultado, né, que você alcança, ou é um processo? Onde está o aprendizado? Onde ele acontece mais efetivamente? Existe um eixo de ensino ou eixo metodológico que se alinha melhor com a ação participativa do aluno? Será que tem alguma maneira, né, de fazer com que o aluno participe mais da aula? Então, resolvendo a nossa situação, problema, o professor pode se posicionar, claro, é para isso que ele está lá, né? Mas ele deve buscar sempre ser um facilitador da transmissão dos conteúdos. Os alunos podem intervir, fundamentando suas reflexões nos ombros de gigantes. Você percebe ali que ombros de gigantes está em itálico, porque essa expressão ela é tomada de Bernard de Chartres, um filósofo que viveu lá no ano 1200, que ele dizia, né, que nós enxergamos mais longe porque estamos sobre os ombros de gigantes. Então, os alunos devem se fundamentar nos teóricos que eles têm para embasar as suas visões e as suas teorias. Além da história e dos eixos temáticos, podem ser propostos também problemas filosóficos. Qual é a intenção de propor problemas filosóficos? Para que o aluno reflita e se torne crítico. Então, existem 3 maneiras de trabalhar a filosofia, é isso que nós estamos dizendo aqui. Pela história da filosofia, pelos eixos temáticos, nós vamos trabalhar só a epistemologia, só ética e assim por diante. Ou por eixos, ou por assunto, né? Então, aí você apresenta o assunto, os alunos refletem e contribuem para formar um pouco mais a criticidade dos alunos. Agora, nosso momento de interação, mais uma reflexão para nós levarmos em conta. Como conciliar interesse e desinteresse dos alunos na mesma sala, pelo mesmo assunto. O aluno, às vezes, gosta de filosofia, outros já não gosta, ou mesmo aquele que gosta de filosofia tem um assunto que ele não gosta, por exemplo. Eu não gosto de política. Então, o professor vai dar aula, vou entrar no pensamento do Maquiavel. Mas política não gosto. É bastante comum encontrar esse tipo de coisa, né? Não acerca da política especificamente, mas de ter alguém que gosta de um assunto e outro não gosta. Um tem interesse e outro não tem. E o que é o pior? Se você tiver um aluno que não tem interesse, às vezes ele acaba influenciando mais 3, 4 ou 5. E se você tiver um que tem interesse, às vezes ele fica sozinho, ele não consegue passar esse interesse que ele tem para outros, né? Então, o professor tem que tomar muito cuidado. Talvez uma das coisas bastante interessantes, que é bastante comum acontecer, né? O professor acabar guardando o nome justamente daquela pessoa que mais incomoda. Aquele que o tempo todo tem que chamar a atenção dele, você acaba guardando o nome. E é como se fosse um incentivo. Você reconhece a pessoa. Então, aquele que mais incomoda, nunca chame ele pelo nome. Nunca chame. E aquele que contribui, aquele que presta atenção, já perguntar o nome. Porque aquele que merece ser valorizado, aquele você sabe o nome. O bagunceiro, não. Então, essa talvez já seja assim, uma dica, né, para a gente conciliar o interesse e desinteresse. A pessoa que tem interesse, ela é valorizada. Aí você consegue fazer com que os outros também meio que se espelhem nele, né? Olha, o professor gosta dele. Por quê? O professor não pode gostar de um ou de outro, não é nem essa questão, né? Mas é assim, é que aquela pessoa, ela valoriza o professor valoriza ela. Ela tem interesse pela aula do professor, o professor tem interesse em continuar ensinando até mais. Agora, o fato de alguns alunos não se interessarem por uma disciplina, muitas vezes é porque não tem uma ligação com a vida, o dia a dia deles. Aí sim é tarefa do professor, talvez, mostrar, uma linguagem simples, onde isso se encaixa. Que é uma das questões que os alunos têm muitas vezes com relação, inclusive, à matemática. Por que eu tenho que estudar isso se uma calculadora faz todas essas contas muito mais rápido, né? E eu nunca vou usar isso. Então, uma das primeiras coisas é fazer com que os alunos percebam para que serve aquilo que eles vão estudar, né? Por que ele tem que ter interesse naquela disciplina, onde se encaixa aquilo. E aí, talvez, aguçar a curiosidade do aluno, né? Através de, não sei, de
jogos, perguntas, questionamentos, né? E cada classe, cada turma tem as suas características, né? Não dá para dar uma norma que se encaixe para todos. Aí, como se diz muitas vezes, é o feeling do professor, né? De perceber, essa turma, ela constrói mais, participa mais, né? Ou não. Mas, enfim, o professor tem que ter o feedback sempre no olhar do aluno, no interesse do aluno, no posicionamento do aluno, né? É o que vai dizer. Então, como conciliar esse interesse e desinteresse? Claro que minimizando o desinteresse ao máximo possível e enaltecendo o interesse também ao máximo possível. Os alunos, eles devem ter sempre interesse naquilo que eles são motivados. A motivação é o pontapé inicial, né, para a gente poder apresentar um assunto, por mais que um assunto possa ser árido, chato. O Clóvis de Barros Filho fala algo que eu achei interessante. Ele diz que o professor é um facilitador. Então, o professor que muitas vezes ele gosta de usar umas teorias, né, que às vezes aprende na faculdade e acha bonito e quer transportar aquilo, né, não dá para transportar uma árvore com raiz e tudo, né? Então, você tem que meio que fazer uma maneira com que isso venha com a tua maneira de ser, com o teu jeito. E aí a turma vai dizer qual deve ser esse jeito. Ou seja, o professor tem que falar na linguagem mais simples possível. Se você falar uma linguagem mais rebuscada, os alunos vão cair fora. Não tem interesse. E se você falar para aqueles mais inteligentes, aqueles que são mais atrasados não vão acompanhar, não vão ter interesse. Então, se for para nivelar, nivele por baixo. Use a linguagem mais simples possível, que talvez dê certo de despertar o interesse do aluno. Vamos recapitular, então, o que nós vimos na aula de hoje. Nós vimos que existe uma educação que nós chamamos de pragmática e outra emancipatória, que nós poderíamos, talvez, traduzir aqui como uma educação moralizante e a outra profissionalizante. A moralizante, se não for aquela moral imposta de cima para baixo, ela é emancipatória. E a profissionalizante, ela é pragmática. Não pode ser moralizante no sentido formativo, né, de dar formação ao aluno, de forma de imposição. Não sei se você lembra, na aula passada nós falamos da dialética e da erística, né, do Sócrates, e nós falamos que os sofistas se valem da erística, se pautam pela erística, que é uma imposição. A ética e a política, quando são trabalhadas na educação, é para conscientizar, não é para impor. Por isso, olha lá, educação moralizante e profissionalizante nesse sentido. Moralizando no sentido de conscientização. Pôr na forma ou fomentar a autonomia. Então, o moralizante aqui deve fomentar a autonomia, como dizia o Platão. O professor não vai pegar na cabeça do aluno e virar do lado dizendo você deve olhar nessa direção. O professor apenas vai dizer, se você olhar nessa direção, você vai ver coisas muito bonitas. É só isso que o professor deve falar, segundo Platão. A interioridade gera subjetividade, ali no começo da Idade Moderna, a interioridade vem desde Agostinho, e a subjetividade acaba gerando, então, a psicologia moderna. A psicologia já existia, mas a moderna, então, vai passar a existir agora. A psicologia analisa o ensino e a aprendizagem, agora com uma base um pouco mais positiva, vendo os resultados, entendendo como é o funcionamento da nossa mente, o nosso aparelho cognitivo, né, assim por diante, como que a gente retém, o que a gente retém, qual é a importância de reter informação, qual é a diferença de informação e conhecimento e assim por diante. A educação se liga a resultados práticos, que é o pragmatismo, sobretudo uma corrente forte que vem dos Estados Unidos e assim por diante. Mas daí dentro do pragmatismo também existe, a partir de John Dewey, uma tendência de educar para a democracia. A democracia aqui tem o sentido de respeito com o diferente, de liberdade, de autonomia, emancipação, esclarecimento e assim por diante. Então, a educação ela vai mudando, né? Conforme as áreas do conhecimento vão surgindo e vão trazendo contribuições significativas para a educação, para a gente entender o aparato cognitivo do ser humano, e ela vai cada vez mais construindo. Então, aqui, né, apesar de não ter aparecido na recapitulação, tem uma contribuição também que nós vamos ver mais para frente do Jean Piaget. Nós vamos falar do Piaget e do Vygotsky, né? Dois grandes pedagogos, dois grandes teóricos da educação. O Piaget, se não me engano, é suíço, o Vygotsky é russo, né? E eles vão falar justamente disso, que o conhecimento é um processo
construtivo. O construtivismo, né, a grande teoria do Piaget. Então, você tem uma base primeiro, daí em cima dessa base, você tem condições de colocar um conhecimento além, acima. Mas se você não tiver a base, você não consegue colocar um outro conhecimento em cima disso. É como fazer uma casa sem fazer o seu fundamento, sua fundamentação, né, os seus pilares. Então, o construtivismo é um pouco isso. Eu vou estabelecer um pilar primeiro, esse pilar está sólido, agora em cima dele eu vou construindo outros tipos de conhecimento. Parecido também com o que fazia o Descartes, né? O Descartes queria uma verdade primeiro, inabalável, e em cima daquela verdade ele iria descobrindo outros. Então, essa é a contribuição que aparece agora na contemporaneidade e que se vale muito da psicologia, inclusive. Nós vamos estudar depois outras áreas do conhecimento que também acabam impactando na educação, na filosofia e nas metodologias de um modo geral. Tá bom, essa é a nossa aula 2, eu espero você para a nossa aula 3. Até lá.